O projeto Histórias em Redes, eu costumo dizer que ele é um projeto integrador, né. Ele traz, uma proposta de criação de uma rede de roteiros históricos turísticos numa cidade, de forma que as pessoas possam conhecer a história daquele local através desses roteiros, e esses roteiros eles se interligam formando uma rede, né? Pensando principalmente que para a gente conhecer o passado e a complexidade, a gente precisa de várias visões, várias versões e várias narrativas, né? Essa é a ideia da construção do projeto, né? Por isso, Histórias em Redes. Eu imagino um roteiro turístico como um enredo, né? E quando a gente pensa num enredo, quando a gente está contando uma história, a gente sempre tem um personagem, um problema, uma trajetória, onde que ele vai chegar, onde ele sai, para onde ele vai. Então, isso tem muito a ver com o percurso que é possível fazer numa cidade, né? Porque um roteiro turístico sem um personagem, ele passa a ser simplesmente pontos sem sentido, né? Você precisa, o personagem é o que vai dar o sentido para essa trajetória, para esse enredo. Então, a gente vai acompanhar a história de alguém. E aí, no meio desse acompanhar a história de alguém, a gente fica sabendo de outras coisas. Então, a gente acompanha a história de uma menina que viveu em Diamantina no século XIX, e aí a gente fica sabendo sobre a migração, a gente fica sabendo sobre como é que era a escolarização naquele período, a gente fica sabendo uma série de questões da cidade a partir deste personagem. Antigamente se confundia muito a história com o passado, né? Quando se fala muitas vezes, isso fica para a história, como se a história fosse o passado. E existe uma compreensão na historiografia de que o passado ele é esse complexo, né? E a história é a narrativa que se constrói sobre o passado, porque tudo que a gente sabe sobre o passado, alguém escreveu sobre isso, alguém selecionou as fontes, alguém selecionou o problema a ser tratado. Então, ele construiu uma narrativa, é só uma pequena parte desse passado. Porque, quando a gente pensa, assim como se a gente pensar o presente, dizer, o que é o presente? É tudo que todo mundo está vivendo neste momento, né? Então, isso é muito mais complexo do que uma narrativa que você consegue contar. Se você pensar na sua própria vida, tudo que você viveu até agora é muita coisa. Quando você conta a sua vida, você vai escolher alguns pontos para falar, você não vai falar de tudo, né? Então, por isso que eu ressalto essa questão de que o passado ele não é a narrativa. Narrativa é o que a gente constrói para explicar o passado. Em relação ao perigo da história única, é uma palestra, né, que foi proferida pela escritora Chimamanda Adichie, e ela chama essa atenção. Quando a gente pensa em contar uma história de um povo, né, esse povo ele fica reduzido àquela única história. E pensando que o passado não é uma narrativa, quando você conta uma história só, é como se aquele passado e aquele povo vivesse só aquilo, né? Por isso, a importância de você contar muitas histórias, porque, através das várias histórias, você traz um pouco mais da complexidade desse passado, e não apenas uma única história, né? Então, quando se fala assim, a história oficial, ela quer contar uma única história, né? Uma única história sobre a migração, ou uma única história sobre os indígenas, ou uma única história sobre os negros. E não dá, né? Você precisa de várias histórias para dar conta dessa experiência que foi o passado, né? Eu acho esse evento sensacional, assim, eu sou super fã do Festival de História, na verdade, né? E a ideia de fazer esse FIST edição especial dos 150 anos da migração italiana traz uma questão que é muito interessante, que foi até colocada em uma das mesas, que é você trazer um público de pessoas, né, um coletivo interessadas um coletivo interessado em discutir o passado, em trazer essas memórias, em valorizar esse passado para o espaço do Festival de História. Então, eu acho um encontro muito interessante, né? De trazer essa necessidade, que a gente poderia dizer, quer dizer, não são historiadores, né? São pessoas comuns que têm interesse no seu passado, no passado da sua família, nessas relações, né, com o seu passado, que tem um significado para essa pessoa, para a vida dessa pessoa, e trazer essa necessidade, essa vontade para discutir, né, num espaço que é o Festival de História, que é um espaço que, tradicionalmente, né,
traz discussões diversas, mas também discussões historiográficas, acadêmicas, enfim, reúne a necessidade e algumas e as reflexões sobre o passado.